Graça e paz da parte de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, estou fazendo este vídeo para que a gente possa refletir um pouco a nossa vida de cristãos, nossa vida de filho de Deus, principalmente alicerçado nas Sagradas Escrituras, que é a fonte maior da nossa fé. É através da palavra de Deus que devemos direcionar a nossa vida e alimentar a nossa fé. Então hoje eu quero ler com vocês a passagem da Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 1 a 11. Para que a gente possa também perceber qual é o nosso compromisso de filhos e filhas de Deus, nosso compromisso com nossa fé, nosso compromisso com o serviço em prol de todos os irmãos. Ser cristão é muito mais do que servir a quem a gente acha que devemos servir. Ser cristão é servir até mesmo a quem nós muitas vezes não queremos. Ser cristão é se doar. Ser cristão é renunciar de nossos valores para abraçar unicamente os valores de Cristo Jesus. Então hoje nós vamos ser direcionados através da palavra do apóstolo das nações, São Paulo, para que possamos refletir a nossa fé e perceber o quão é importante seguir os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. E o apóstolo começa assim: Irmãos, não quero que vocês fiquem na ignorância a respeito dos dons espirituais. Você sabe que estava iludido quando era gentil e era levado para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes faço saber que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, jamais ireis dizer: Jesus é maldito. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem diferentes ministérios, mas o Senhor continua sendo o mesmo. Existem diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é concedida a manifestação do Espírito para o bem comum. Pois, por meio do Espírito, a um é dada uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro, ainda no mesmo Espírito, é dada a fé. E a outro, os dons de cura, no único Espírito. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento do Espírito. A outro, os dons de falar em línguas. A outro, o dom de interpretá-las. Porém, é o único e mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo seus dons a cada um conforme Ele quer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então aqui estou em minha residência, um cantinho particular que eu sempre tiro para orar por cada um de vocês. Sejam católicos, evangélicos ou de qualquer outra denominação religiosa, aqui estou para orar por todos. E também pedir a cada um de vocês, independente da denominação, que esteja também a orar por mim. Principalmente baseado nessa leitura, quando a gente percebe, meus irmãos, que todos somos um em Cristo Jesus. Como a leitura já começa deixando bem claro para cada um de nós, quero que vocês não fiquem na ignorância a respeito dos dons espirituais. Então, não ficar na ignorância é se abrir para o conhecimento, é estar aberto, é abrir o coração, escancarar o coração e acolher a palavra de Deus, que através dela o Espírito Santo derramará sobre nós os seus dons. E é muito belo quando ele diz que existem diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo.
Meus irmãos, o que isso quer nos dizer? Existem diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Temos que valorizar os dons que cada um dos filhos de Deus tem. Temos que valorizar. Por quê? Porque os dons vêm do Espírito Santo. E o que vem do Espírito Santo é santo, é abençoado e é útil para iluminar a nossa fé e direcionar os nossos caminhos. E seguindo, mais bonito ainda é quando ele diz: existem diferentes ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Então podemos perceber aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que existem diversos ministérios, porém, o mesmo é o Senhor, o mesmo é o Espírito, que age em tudo e em todos. Não criemos barreiras, meus irmãos, entre os filhos de Deus, principalmente quando outros irmãos desejam seguir a Cristo de uma outra maneira ao qual nós não seguimos. Principalmente quando outros desejam seguir os passos do Senhor Jesus Cristo na liberdade de filhos de Deus, onde ele se sinta mais à vontade e acolhido entre irmãos. Isto não tira dele a graça do Espírito Santo. Isto não tira dele a filiação da parte de Deus. Então acolhamos, meus irmãos, como bem diz São Paulo, nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Nada é capaz de tirar de nós a herança de filhos de Deus que somos. Por isso devemos amar e amar as pessoas, porque a força do cristianismo consiste no amor. Existem diversos ministérios, porém o Senhor é único, é o Salvador de todos nós. Já disse Jesus, quem está conosco não está contra nós. Devemos olhar para os irmãos de outras denominações cristãs não como adversários, mas como irmãos, porque quando nos tempos de Cristo, há mais de 2000 anos atrás, interrogaram a Jesus dizendo: Senhor, ele expulsa e faz milagres em teu nome, mas não pertence ao nosso grupo. O que foi que falou o Senhor Jesus? Aquele grupo não são grupos verdadeiros. Aquele grupo não pertence a nós. Jesus vai dizer o quê? Quem está conosco não está contra nós. Jesus acolhe. Jesus é sempre acolhimento. Porque hoje nós nos sentimos no direito de julgar o irmão de falso seguidor de Cristo, porque ele decidiu escolher um outro caminho ao qual não é o mesmo nosso. É um irmão. É um irmão. Porque quando nós desprezamos o outro como irmão, nós desprezamos Deus como Pai de todos. Então, que possamos respeitar os ministérios, as diferentes formas de servir a Jesus Cristo. Que possamos amar as pessoas, independente das suas escolhas. Porque nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Fora do amor não existe Deus. Deus não está na perseguição. Deus não está no preconceito. Deus não está na divisão. Por mais que nós humanos, em nossas limitações, causemos as divisões, nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Nada é capaz de tirar de nós a graça de sermos irmãos. Porque o Espírito Santo está em todos e age aonde quer. Então, que nós possamos, alicerçado pela força do Espírito, perceber que a graça de Deus é muito maior do que pertencer a um grupo religioso. A graça de Deus é sermos fiéis aos seus ensinamentos. A graça de Deus é sermos obedientes aonde quer que a gente decidiu seguir ou servir. A fidelidade, primeiro, a Deus, a Cristo, aos seus ensinamentos. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E esta pedra é o Cristo Jesus. É nela que está alicerçada a nossa fé. É nela que está alicerçada a nossa esperança e a certeza de que quem tem Jesus tem tudo. Então continuamos percebendo a força do Espírito Santo, dando sequência à leitura. Nós vamos perceber o apóstolo apresentando os diversos dons. Dons de cura, de ciência, de discernimento, milagres, profecias, dom de falar em línguas, outros de interpretar
a oração em línguas e por aí vai. Porém, temos que ter certeza de que o Espírito Santo é quem faz tudo isso. Quem dá todos esses dons é o próprio Espírito Santo de Deus. Então que possamos abrir o nosso coração e pedir sempre em oração o auxílio do Espírito Santo, porque é dele que o Pai derrama sobre todos nós as suas bênçãos. É com o Espírito Santo que nós vamos perceber a verdadeira força do amor de Cristo, o mistério da sua crucificação, morte e ressurreição. Só vamos compreender o que o Senhor Jesus Cristo quer de cada um de nós nesse serviço se o nosso coração estiver aberto para o Espírito Santo de Deus, que é quem ilumina e direciona os nossos passos. Então, meu irmão, através deste vídeo, através desta reflexão, eu te convido a viver o amor. Eu te convido, meu irmão, a perceber que o cristianismo com preconceito, o cristianismo com autossuficiência, um cristianismo aonde eu não reconheço outro como irmão por seguir uma outra denominação, é um cristianismo morto, frajunto. Um cristianismo apenas de alimento do ego próprio. Ser cristão é abrir mão dos preconceitos, da perseguição, da discórdia, das fofocas, da falsidade, do egoísmo. Ser cristão é renunciar a atitudes demoníacas, diabólicas, que não nos edifica em nada e tampouco nos ajuda a construir o reino de Deus em favor da paz, da justiça, do amor. Então que hoje possamos perceber que o Espírito Santo, ele age onde quer. Conforme está aqui na leitura, para encerrar esse momento de reflexão, eu quero que vocês possam também abrir a Bíblia de vocês, né, na Epístola de São Paulo, 1 Coríntios, no capítulo 12, agora no versículo 11, possamos abraçar esta verdade do apóstolo em nossas vidas. Mas é o único e mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo seus dons a cada um conforme Ele quer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Distribuindo seus dons a cada um conforme Ele quer. Então, quem é o Senhor das nossas vidas? É Cristo. Quem derrama os dons sobre todos nós é o Espírito. É o Espírito Santo que decide o que vai fazer. E Ele já decidiu. Ele derrama seus dons a todos. Não existem mais gregos ou judeus. Não existe mais separação de raça, de cor, de classes. Porque o véu se rasgou no dia da crucificação de Cristo. E todos nós agora somos convidados a adentrar na santidade de Deus. E é assim, meu irmão, que eu termino esta reflexão. Percebendo do que o mais importante dom que Deus pode derramar sobre cada um de nós é o amor. Sem o amor não existe a presença de Deus. Sem o amor não existe os dons do Espírito Santo. Sem o amor nós nunca vamos compreender a grandeza da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que possamos, cada um, se sentir feliz, pleno, aonde decidiu caminhar como seguidor de Cristo. Mas que isso não lhe faça entender que você é o único e verdadeiro seguidor de Cristo. Porque o verdadeiro seguidor de Cristo é aquele que ama, é aquele que serve, é aquele que visita os enfermos, é aquele que acolhe os seus irmãos
independente de quem ele seja, independente de qual seja a sua escolha, nós somos convidados a acolher. O cristão é aquele que acolhe. O mundo escolheu julgar, o cristão escolheu amar. Então, que o Espírito Santo de Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja hoje e sempre pelos séculos dos séculos. Amém.